A maior dúvida da humanidade é: realmente existe vida fora da Terra? Muita gente fez esse questionamento achando que nós nunca encontraríamos uma resposta. Bom, talvez a gente já possa ter encontrado evidências, só que não sabemos disso ainda. É sim. Os robôs Curiosity e Perseverance, juntos, têm feito descobertas incríveis em Marte. Ao menos por enquanto, não é possível dizer se existe ou não vida no planeta vermelho. Mas ao que tudo indica, coisas muito estranhas estão acontecendo por lá, viu? Eu digo isso porque, recentemente, encontraram estranhas saliências pontiagudas em Marte e, segundo cientistas, um pouso forçado de uma nave alienígena não pode ser descartado. Em abril deste ano, o Curiosity fotografou o que parecem ser fileiras de pontas, placas e cunhas, projetando-se de rochas no fundo da cratera Gale, que possui 154 quilômetros de diâmetro. Especialistas do SETI, ou melhor, do Instituto para a Busca por Inteligência Extraterrestre, disseram que se trata da rocha mais bizarra que eles já tinham visto em 20 anos de estudo de Marte. Agora, um novo artigo publicado concluiu que as formações podem ser espinhos de areia, semelhantes aos que se formam na Terra em areias encharcadas durante fortes terremotos de magnitude 7 ou mais. Formações rochosas semelhantes foram encontradas na Alemanha, no local de impacto de um asteroide de 15 milhões de anos, e em um local perto da falha de San Andreas. Porém, os pesquisadores alertaram que um fragmento de uma espaçonave extraterrestre ou terrestre não pode ser descartado com certeza absoluta, apontando que o que parecem ser rodas, um eixo e um campo de detritos foram fotografados em Marte. Especialistas dizem que as imagens de Marte muitas vezes mostram estranhas formações e características que parecem objetos familiares, e que é mais provável que essas formações estranhas sejam consequências dos terremotos em Marte. Mas, independentemente do que seja, é certo que qualquer campo de detritos em Marte sofreria erosão ao longo do tempo, especialmente por causa do vento. Nas imagens obtidas pelo Curiosity, pelo menos 6 rochas são mostradas com saliências estranhas, incluindo uma com 11 picos espaçados uniformemente. Objetos em forma de cunha que se assemelham a dentes de tubarão também podem ser vistos abaixo das pontas, bem como placas que parecem ter pontas embutidas. Também especularam que as formações estranhas eram fósseis de ossos de peixes, ossos de dinossauros e até mesmo desgastes dos ventos marcianos. Ao mesmo tempo, também sugeriram que poderiam ser os restos de um orbitador de Marte acidentado ou equipamentos descartados. Essa ideia não é tão absurda não, gente. Considerando que pedaços de módulos de pouso, como escudos térmicos ou paraquedas, são frequentemente descartados no espaço. Esses detritos também podem quebrar em pedaços menores e serem levados pelos ventos marcianos. Olha, para você ter uma ideia, até mesmo o Curiosity perdeu pedaços enquanto orbitava Marte. Cientistas estimam que existem mais de 7 toneladas de detritos humanos na superfície de Marte. Que loucura! A gente suja a Terra, não satisfeito, agora a gente vai sujar Marte. Vamos nessa. Assim caminha a humanidade. Porque em 2022, por exemplo, o Ingenuity, o pequeno helicóptero robótico da NASA, capturou imagens de uma misteriosa espaçonave. As imagens, tiradas de cima, revelaram uma cena bizarra, com detritos espaciais caídos no meio da paisagem desolada de Marte. Alguns especularam que os destroços eram de uma nave alienígena que poderia ter feito um pouso de emergência. A NASA, obviamente, negou essa teoria, afirmando que os detritos são, na verdade, de um dispositivo de pouso da NASA, mais especificamente, as peças que foram usadas para proteger o rover Perseverance durante seu pouso em Marte em fevereiro de 2021. As partes quebradas, vistas espalhadas pelo solo marciano, incluem um paraquedas e uma concha em forma de cone, que protegeu o rover durante sua descida na superfície de Marte. Olha, mas fique você sabendo que essas teorias de que a vida em Marte existem, gente, há muito tempo. Mas há muito tempo. No dia 25 de julho de 1976,
A nave Viking 1 da NASA estava explorando Marte quando registrou na superfície do planeta o que parecia ser um rosto humano. Nossa, foi suficiente para desencadear a maior polêmica da agência espacial, com uma lista de teorias sobre a existência de vida extraterrestre. Ao mesmo tempo em que pesquisadores diziam que a imagem não passava de uma coincidência causada por luz e sombras, conspiracionistas criavam as mais diversas histórias para justificar o que foi chamado de rosto de Marte. A teoria mais famosa foi desenvolvida pelo escritor Richard Hoagland, que dizia que uma suposta civilização alienígena teria habitado ou mesmo visitado o planeta. Com isso, a população marciana registraria sua era com um monumento humanoide na superfície como uma esfinge. Essas teorias conspiratórias, de certo modo, tiveram um efeito positivo para a NASA, já que o público passou a se interessar mais pela exploração espacial e pelas descobertas da Agência Espacial Norte-Americana. Porém, talvez de forma proposital, os cientistas não fizeram questão de voltar à cratera para desmentir as teorias ufológicas por pelo menos 20 anos. Apesar da pressão e dos boatos de que a NASA estaria encobrindo evidências de vida extraterrestre, a agência espacial só voltou ao local em que estava o suposto rosto de Marte em 1998. Nessa ocasião, a tecnologia já estava avançada o suficiente para permitir que fossem registrados fotos 10 vezes mais nítidas e, como era de se esperar, só havia crateras e saliências no local. Gente, todo mundo sabe que o Egito Antigo provoca um grande fascínio no imaginário das pessoas, que dão um jeito de envolver até extraterrestres com essa antiga civilização. E sabe o que é mais curioso? Conseguiram envolver elementos do Egito Antigo com Marte. Pessoas que vasculharam a versão marciana do Google Maps encontraram uma espécie de nobre egípcio, com nariz e orelhas grandes, além de um chapéu que seria um sinal de status político. Outro elemento do Egito supostamente encontrado em Marte foi uma pirâmide. Teóricos da conspiração identificaram uma imagem da sonda Curiosity e afirmaram que ela era mais ou menos do tamanho de um carro. Eles também afirmaram que a forma e o design, quase perfeitos, seriam provas conclusivas de que a pirâmide teria sido feita por mãos inteligentes e que, por isso, não era fruto de um mero efeito de luz e sombra. Já segundo Dick Schultz Markut, professor com pós-doutorado em geociência na Universidade de Wisconsin, Milwaukee, há 50 anos, a NASA teria enviado as 2 sondas Viking para Marte e supostamente teria coletado materiais de vida no solo de Marte. Mas os pesquisadores da época não foram capazes de identificá-las. As sondas realizaram testes de troca gasosa que não apresentaram resultados positivos. Além disso, os instrumentos projetados para detectar compostos orgânicos também não encontraram vestígios, e segundo o professor, foi aí que a NASA cometeu o erro, pois ela interpretou a presença de compostos orgânicos clorados como contaminação da Terra, e depois realizou um teste com água, destruindo os compostos. Apesar da afirmação do professor, a teoria não comprova nada em relação à presença ou não de vida em Marte. Já em setembro do ano passado, enquanto investigava o local de um antigo delta de rio, o rover Perseverance coletou algumas das amostras mais importantes, até agora, em sua missão para determinar se já existiu vida em Marte. Algumas das amostras incluem matéria orgânica, indicando que a cratera Jezero provavelmente já abrigou um lago e o delta que desaguava nele. Tinha ambientes potencialmente habitáveis há 3,5 bilhões de anos. Uma das missões do rover era justamente procurar sinais de vida microbiana antiga. A Perseverance está coletando amostras de rochas que poderiam ter preservado essas bioassinaturas reveladoras. Esse local é de extrema importância para os cientistas, pelo fato de preservar camadas da história marciana em rochas sedimentares, que se formaram quando partículas se fundiram neste ambiente anteriormente cheio de água.
E acredite, o Perseverance, assim como o rover Curiosity, já encontrou matéria orgânica antes em Marte. Mas desta vez, a detecção ocorreu em uma área onde a vida pode ter existido. Num passado distante, a areia, a lama e os sais foram depositados em condições em que a vida poderia ter prosperado. Então, mesmo que a humanidade ainda não tenha encontrado evidências claras, não é um absurdo pensar que, ao menos no passado, Marte pode ter abrigado vida assim. E vale lembrar que, apesar do fato de a matéria orgânica ter sido encontrada em tal rocha sedimentar, que é conhecida por preservar fósseis de vida antiga aqui na Terra, mais conclusões sobre o que está contido terão que esperar até que a matéria seja devolvida à Terra para um estudo aprofundado. Diante de todos esses fatos, existe uma explicação para todas essas teorias? Talvez tudo isso seja um caso de pareidolia, que, para quem não sabe, é um mecanismo psicológico que nos leva a atribuir padrões e significados a estímulos completamente aleatórios. De forma mais clara, tá? O fenômeno faz com que vejamos rostos em objetos, sombras, entre outros estímulos visuais. O rosto de Marte, inclusive, não é o único relevo marciano que foi personificado. Há também no planeta vermelho a cratera Gale, popularmente conhecida como cratera do rosto feliz, por causa de uma forma que parece um rosto. Ou pode ser que já encontramos provas de que existiu vida em Marte. Nós só não achamos uma forte evidência, para comprovar essas teorias. Você, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.